E outra coisa é entrar nesse assunto que é o assunto da semana, que é da capivara filó, né? Vocês falaram que é possível ter animais, como funciona, e o caso da capivara, o que aconteceu lá? Você pode ter uma capivara, não pode? Em que contexto isso é possível? Existem alguns animais que você pode adquirir com nota fiscal de criadores comerciais pelo Brasil afora. Que tipo então você de quer ter animal? uma jiboia, por exemplo. Posso ter? Você pode ter uma jiboia. Você quer ter um macaco prego. Tem o Wilson lá em Santa Catarina que cria. Você quer ter, por exemplo, um viadinho lá, tal. Você pode ter, tem criadores. Tá. Você quer ter, por exemplo, uma arara. Você quer ter, por exemplo, uma cacatua, né? Hoje mesmo eu tive lá no Galpão Animal, lá com o Mazé, e vi lá dezenas de aves, de bichos, todos com nota fiscal que você pode adquirir, levar para tua casa e tê-lo, né, lá no teu dia a dia. Né? Um papagaio, por exemplo. Uma capivara não? Não, capivara não. Que eu saiba, não existe criadouros comerciais para capivara. Né? Mas tem vários animais. Agora, a questão maior que eu vejo aí é que a legislação hoje no Brasil ela é muito específica, mas tem muitas coisas assim que ainda deixa a desejar. No caso desse rapaz aí, por exemplo, né, ele mora num local que é propício a ter esses tipos de animais lá no dia a dia dele. Não é num apartamento. Não é num apartamento, na né? Paulista. Ele não foi pegar um animal lá na natureza e falar assim, não, eu vou levar para dentro do apartamento, né? Que tem gente que cria porcos dentro de apartamento. Sério? Aqui. Sim, sim. Houve uma febre aí depois de um programa que a gente acabou fazendo. Dos porquinhos. Tem ainda na Paulista. Na Paulista. Na Paulista, volta e meia, dá para ver que tem um porquinho. Não é tão pequenininho, não. Porque eles compram pensando que é cambodiano pequeno e depois Alexandre... É que assim, as pessoas não fazem ideia do tamanho de um porco adulto, um cachaço mesmo. Ele é um bicho muito grande, o tamanho dessa mesa aqui que a gente tá... Dessa mesa aqui? Mas eu não tô dizendo o mini. O mini vai ficar... Metade. Mas mesmo assim é muito grande. É um bicho gigante. Imagina a pessoa fala assim, me enganaram. Eu falo, vem cá ver o tamanho de um... É que tudo quando é pequenininho é bonitinho, as pessoas se empolgam. Mas você compra hoje, tem pessoas que criam porcos em apartamento. Nossa! Então, no caso desse rapaz aí, acho que ele tinha a melhor das intenções, ele não pegou o animal lá. E eu acho que tudo tem que ser averiguado. Por exemplo, tem uma senhora, inclusive eu fui tentar ajudá-la hoje, ela tem umas araras, a senhora tem 78 anos. Ela mora numa cidadezinha aqui próxima chamada Jarinu. E ela tem lá várias araras, né? E houve uma denúncia que a arara faz barulho e tal. Nossa, então foram lá. Só que as araras têm 30 anos, me parece, tem muito tempo. E inclusive foi feito toda uma ocorrência, a juíza deixou ela como fiel depositária e tudo mais. Então, tem coisas que é do tempo, que é anterior ao IBAMA, acho que eu estou tentando lembrar até o nome, antes era um outro nome, eu vou lembrar daqui a pouco, que as pessoas já tinham papagaios, né? Já tinham animais. Um animal desse, uma ave, vive 60 anos. Entendeu? 60 anos, 70 anos. Então, não é um animal assim que você pega hoje e ele morre daqui a 5 anos, 10 anos, como um cachorrinho. Só que hoje a gente sabe que a coisa que mais dá dinheiro é o tráfico de drogas, tráfico de armas e o de animais. E terceiro é de animais. Isso. Então hoje a gente vê que existe um mercado grande para isso. O quarto é podcast, parece. Exatamente. E parece que tem um monopólio aí que tem uma outra pessoa que domina o negócio. Isso aí. Mas o caso, por exemplo, dele, ele não poderia pegar a capivara, mas já está com a capivara e tem que se pensar o que vai fazer, é isso? Acho que o grande problema ali foi a questão da exposição do animal. Ah, tá. Então, por exemplo, os zoológicos, né, eles estão autorizados a expor o animal. Né? Expor o animal, que eu digo, é deixar ali para visitação, para as pessoas olharem e tudo mais. Então, à medida que você expõe um animal, então aí é aquela coisa toda. Mas é um animal que já estava ali no convívio do dia a dia dele, que fazia parte do convívio dele, e ficava livre. Shampoo, né? O negócio... Mas é muito, como é que eu vou dizer, muito particular essa coisa toda. Dividiu o Brasil, né? Tinha gente contra e gente a favor. E fala, e aí? Você é a favor ou contra? Fala aí. Vai fugir, vai ficar em cima do muro? Eu acho que é uma situação, eu não estou acompanhando tão de perto. Mas você viu como que ficou apaixonada a discussão, né? Sim. Porque eu acho que a discussão, assim, primeiro... Qual que é o exemplo que a gente está dando para as pessoas e qual que é a consequência disso versus
um cuidado ou versus o bem-estar daquele animal específico. Então, vamos separar então as coisas. O que é o certo? Então, assim, vamos lá, assim, primeiro eu não sei qual que é em relação a qual que é o certo, né? A capivara, ela vai ter determinadas necessidades que determinado shampoo, determinados cuidados que estavam sendo, vamos dizer, demonstrados não são adequados para a espécie. Né? Por outro lado, o cara tem um super carinho, o cara tá, né, pelo que eu li, o cara tá no ambiente da capivara, ele tá muito mais no ambiente da capivara do que a capivara no ambiente dele, pelo que eu li. Então, hoje, se você pega ali o laço de afetividade, o tal e tal, você fica assim, pô, eu vou pegar esse animal e vou fazer o que com ele? A reintrodução também, tava vendo assim... muitas vezes a reintrodução do animal não é muito fácil. Para aquele animal, ele às vezes voltar para a natureza, não estou dizendo no caso da filó em específico, eu estou falando em geral, do maioria dos animais. É difícil, não tem como voltar. Vamos dizer que você tenha um papagaio, você tem uma coisa. Você vai pegar aquele papagaio e vai soltar na natureza, não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Além de ser crime, né? Você não pode pegar um animal, por exemplo, eu não posso pegar um papagaio que eu comprei com nota fiscal ou uma jiboia e soltar na natureza. É crime. Porque ele morre. Não só morre, mas existem regiões específicas onde esses animais podem proliferar. Eu não posso pegar uma borboleta no Rio Grande do Sul e soltar lá em Manaus. Vai desequilibrar. A gente chama de animal exótico, nativo, tudo mais, mas na verdade assim, exatamente como o Gilberto falou, de repente ele é nativo daquela espécie, mas ele é daquela região, mas ele é exótico para uma outra região que ele pode virar, vamos dizer, praga. Ou então ele pode levar uma doença para a população lá, ou ele pode causar um desequilíbrio, e como já aconteceu em vários lugares do mundo, esse tipo de desequilíbrio de uma espécie invadir um outro território. Então, a situação ela é super complicada, né? Por outro lado, você tem determinadas leis ali de você não poder explorar um animal que está sob tutela do IBAMA ou do departamento específico e tal, porque você não é dono daquilo para você poder monetizar, explorar. Então eles pegam, por exemplo, casos de pessoas famosas ou situações que ganharam na mídia. Vamos dizer assim, se alguém mata alguém e acontece alguma coisa, o mundo inteiro, a população inteira está prestando atenção. Então eles percebem aquilo como uma oportunidade de ter uma demissão exemplar numa empresa que você quer, alguém que não fez uma coisa legal, fez um ato racista ou teve algum preconceito, alguma coisa, todo mundo vai olhar para aquilo e vai se inibir ou se inspirar ou repetir. Então, eu realmente fico muito... dividido? Eu fico muito dividido em relação ali o que fazer, né? O que fazer, né? E aí, Celso? Eu acho que foi muito pouco analisado, acima da lei. Ninguém tem razão. Ninguém também perguntou pra capivara o que ela quer. Leva a capivara pra cá, leva pra lá, mas ninguém colocou o microfone. Ninguém pegou a opinião dela. Mas falando sério, eu acho que foi muito pouco valorizado como essa história começou. Porque assim, eu também não sei como começou. Parece que já morreu um bicho preguiça, mas, né? Assim, então eu não tô sabendo disso, Mas assim, se essa capivara chegou na mão dele porque a mãe morreu e ele cuidou da capivara, porque um mamífero não vai sobreviver sem a mãe, eu não sei se foi isso, tô falando aqui. É uma história. Se ele foi lá e catou uma capivara no meio do mato e começou a criar, é outra história. Então, esse começo dessa relação tinha que ser a coisa que teria que ser mais levado em conta. E não simplesmente virar um caça-like ou virar um exemplo para outros. A gente tinha que analisar esse fato como um fato isolado ali, né? Eu acho assim que o que ocorre, eu não tenho conhecimento de causa, até peço desculpa. Não sei se já correram de bicicleta aqui na Marginal. Já, isso que eu ia dizer agora. Isso que eu ia dizer agora. Não é cheio. Já houve acidentes gravíssimos. Já houve acidentes. Elas atravessam a Marginal, já atravessaram a Marginal. Principalmente, não de Pinheiros, a de Tietê, maior ainda. Sério? Você vê elas nadando, boiando no meio das coisas. E elas saem às vezes pra pista, e às vezes elas atravessam com os filhotes, e aquela filha é indiana. Eu já vi essas capivaras, nunca vi a Luísa Mel atrás delas, mas essas capivaras eu já vi. As capivaras eu já vi. O da Marginal elas não... Da Marginal eu não vi ainda. Agora, tem o pai de uma amiga minha, que inclusive era médico do Hospital das Clínicas, ele tinha um sítio em Itu, e ele passava os finais de semana nesse sítio. Isso aconteceu, acho que foi o ano passado, o ano retrasado. E ele viu lá nas capivaras na piscina dele, tinha um bando de capivaras na piscina, na região de Itu. E aí o que aconteceu? Esse médico estava passando mal no hospital, fizeram exames com ele, não descobriram nada, tal, fizeram todos.
foram ver, tinha um carrapato, morreu. Ele morreu de febre. É vetor de carrapato, a capivara. Exatamente. São vetores de carrapato, da febre maculosa. Então é um animal assim que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar providência, tem que proteger, tem que cuidar. É um animal que prolifera com muita facilidade, né? Mas a gente tem que ter limites nas coisas que fazemos, né? Então, por exemplo, muitas vezes, hoje mesmo já saiu uma notícia de um senhor na Inglaterra que estava passeando com uma gaivota numa guia. Mas vem cá, uma gaivota, ele estava numa guia atravessando a faixa da rua com uma gaivota. Entendeu? Então isso é um absurdo dos absurdos, né? Na guia. Então, pegaram a gaivota, levaram tipo para o cachorro? Sim, tem imagens na internet de hoje, no dia de hoje. Se tiver aí, de repente seria interessante. Homem passeando com gaivota, vocês vão ver. É um absurdo. E aí essa gaivota foi para os cuidados veterinários, mas faleceu. Morreu. E esse homem está sendo indiciado agora por maus tratos, né? Porque obviamente isso é maus tratos. Agora, no caso do rapaz, eu acho assim que o IBAMA é um órgão que faz um trabalho, tenta realmente... O Brasil é grande, né? Cuida de um monte de coisas, desmatamento, tem poluição, tem um monte de coisas que envolve, tem os animais, né? Que, por exemplo, em São Paulo eles transferiram boa parte do trabalho para a Secretaria do Meio Ambiente, que estão fazendo um trabalho sério, um trabalho importante e tudo mais. Mas há necessidade de divulgar mais o que pode, o que não pode. Por exemplo, eu estive com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente e poucas pessoas sabem que podem ser mantenedores. Por exemplo, você tem uma casa, certo. Você tem aí 100 metros, 200 metros quadrados. Quintal grande. Você pode receber 10 a 20, 30 jabutis na tua casa e ser um mantenedor e ajudar esses animais que não estão nas condições legais onde eles estão, que foram apreendidos, mas eles podem vir para você. Você vai se tornar um mantenedouro do IBAMA, da Secretaria do Meio Ambiente. E tudo legalizado. Tem um macaquinho lá. Você pode construir, você vai fazer toda a documentação, eles vão averiguar se você tem essas condições realmente, se você vai ter um veterinário responsável, um biólogo, alguém que vai assinar lá o teu registro, né? E você pode ter uma arara, você pode ter um animal, você vai dizer, nesse recinto aqui, eu estou pronto para receber tais animais. É o que você falou, por exemplo, comprar um macaco, você tem que provar que você tem um espaço para ele viver. Não, ao contrário, é que tá vendo? Quando você compra um macaco, se você está comprando um animal com nota fiscal, não existe essa questão. Não tem? É outra situação. É outra situação. Mantenedor, a mantenedora você precisa. Entendi. Né? Porque pressupõe-se que uma pessoa que está comprando um animal, ela vai dar um ambiente legal, vai fazer um recinto legal para ter esse animal lá em segurança e para o bem-estar do próprio animal. Agora, quando você parte para ser um mantenedouro, o que vai acontecer? A Secretaria do Meio Ambiente vai fazer uma fiscalização no teu local, vai ver se está tudo ok, vai ver se você fez as coisas dentro das medidas que são pré-estabelecidas antes, dentro das normas do IBAMA e etc. E aí então, tá tudo ok? Então nós vamos mandar para você aí 50 jabutis. Que você tem... Então, talvez esse influenciador, se ele tivesse conhecimento disso, ele tivesse todas as condições para ser um mantenedor dessa capivara. Eu acho que inclusive o IBAMA tem que ver a proliferação de influenciador de TikTok que está infestando o Brasil e tem que ser controlada essa praga. Agora eu quero perguntar para vocês. Eu acho uma capivara, um filhote de capivara sem mãe. Tá lá, eu tô vendo que aquele filhote vai morrer na natureza. Aí eu acabo querendo salvar aquele animal. E aquele animal acaba se apegando. Eu faço isso da maneira que eu não sei fazer, que é cuidar ali como creme pet, cracker e pet, ele tá no... e uva. Aí aquele animal cresceu, ficou forte. Você já tá cometendo um crime. Exatamente. Primeira coisa, aconteceu, pegou o animal, tá lá, você tem que ligar para a polícia ambiental. Concordo 100%, tá estrada, mas você tá com filhote de capivara dentro do seu carro e você não tá com GTA, você não tá com a licença, não concordo perfeitamente. Você já tá cometendo um crime. Na nossa realidade, mas o cara tá lá no interior do interior, entendeu? E a capivara tá dentro da fazenda dele. Não tô falando que é esse o caso, eu tô dando um exemplo pra gente entender quantos tons de cinza tem aqui. E aí ele fala, não, putz, beleza, eu alimentei, eu salvei.
A pergunta é, tecnicamente, agora eu posso soltar essa capivara de volta, ela vai se virar? Se você tá na tua fazenda, lá no meio do mato, lá ela foi pega lá, você não vai trazer ela pra cidade pra entregar ela num órgão que depois vai soltar. Mas a pergunta é se ela vai se virar... Ela vai sobreviver depois que eu criei? Assim, olha, eu tava vendo até um depoimento ali e sobre essa capivara sobreviver. A gente muitas vezes tem uma visão romântica da natureza, de que a gente vai soltar o bichinho e que a mãe natureza está abraçando e vai cuidar. A verdade é que a luta pela sobrevivência. Você está matando e comendo e sendo comido o tempo todo. Os animais, eles se reproduzem em taxas muito, muito, muito maiores. Ainda mais capivara. Muito maiores do que a sobrevivência. Então, quando você pega determinadas espécies, a gente está falando de 1 a cada 1000, 2 a cada 1000, 4 a cada 100 que sobrevive. Então você pega, por exemplo, uma população estável de cão. Vamos falar de cão. Olha lá a imagem que o Gilberto falou. Cara, olha isso aí, tá vendo aí? Ele tá passeando com a gaivota numa guia e com coleira. Quando você acha, você vê que o animal não anda, ele não sabe. Você acha que não já viu tudo, né? Nossa, mano. Voltando para a situação ali de natureza. Vamos pensar o cão numa situação natural. Vamos dizer natural, não na casa das pessoas. As pessoas acham que a maioria dos cães... um cão de rua, você falou? A maioria das pessoas acha que os cães, que tem nome e tudo mais, a maioria estão com as pessoas. A maioria da população canina não vive com pessoas, não tem nome. A maioria? 70% mais ou menos é o cálculo. Nossa. Tá? Então que não tem nome, eles estão por aí, são os village dogs, são os cães de lixão e tudo mais. Cachorro de rua. Quando você pega por exemplo, foi o Ray Coppinger, um pesquisador que foi super importante, aí ele calculou que 4% mais ou menos é a taxa de renovação de sobrevivência dos cachorros. Então, de cada 100 filhotes, só 4 sobrevivem. E aí, assim, você tem que preparar o animal para uma sobrevivência complicada. Então, você tira um animal que não pegou as doenças, que não, vamos dizer assim, e não precisa ser animal selvagem, não. Você pega um animal de... uma vaca, e você coloca ela num pasto que ela não teve carrapato, ela não teve verminose. Em pouco tempo, se você não cuidar dela, em pouco tempo ela morre. É muito comum ela morrer, porque ela não está preparada para lidar com a natureza. Então, quando a gente solta, a gente tem que entender que a gente está soltando para o mundo que é a natureza, né? Isso não quer dizer que o animal vai sofrer mais do que está numa gaiola, porque ele está meio que preparado para fugir, para correr, ele tem para onde fugir e tal, ao contrário numa gaiola que de repente o cachorro está latindo para o papagaio não tem o que fazer, né, dentro da gaiola. Então, assim, sobre a questão de chances de sobreviver, ela é pequena de qualquer jeito. Entendi. Mas, se o animal não foi preparado, não tem condições, é menor ainda. Ou seja, vocês estão falando de quase zero, vai? Dependendo do animal, é quase zero, mesmo nascendo na natureza. É o seguinte, ó, na natureza. Né? Agora, quando nós falamos de mamíferos, né, e inclusive o homem, nós estamos falando de leão, de tigre, de urso, de macacos, do que for, eles precisam de aprendizado. Então, o aprendizado deles se dá onde? Se dá no grupo, onde eles vivem. Então, por exemplo, um leão, ele precisa... A leoa vai ensinar os filhotes a caçar. Quando está ali brincando, aquela coisa de luta, é a lutar. Entendeu? Então, tudo precisa de aprendizado. Como os filhos, né? O teu filho precisa de aprendizado. Você está com ele está aqui ouvindo você trabalhar, vai lá, põe no colo, ó, papai, isso aqui, tal. Então, ele está aprendendo. Então, quando você pega um animal deste, primeiro que a gente tem que procurar o órgão ambiental, porque ele é o único que está autorizado a fazer a soltura desse animal. Porque ele sabe a região onde é melhor, onde que tem, onde tem a maior incidência, onde não tem. Então, aquilo que a gente estava falando, comete-se crime quando você mantém um animal desse sob a sua tutela, né? Então, a melhor coisa é comunicar. Olha, estou com um bicho aqui e tal, assim, assim, o que eu faço? Então, nós temos aqui o Parque do Tietê. Então, eu já levei dezenas de animais no Parque do Tietê que foram encontrados. Então, às vezes, deixo animais em caixa na minha porta de casa, dizem, olha, tem esse bicho, fica com medo de entregar ou de devolver, ou de fazer uma entrega, inclusive, você pode fazer uma devolução ou uma entrega anônima, né? Você pode chegar lá, eles não vão pedir nada, não vão te falar, você que pegou, você que... Não, você entrega lá o animal
e pronto, seja um papagaio, seja um animal que você comprou do tráfico. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, não comprar animais que não sejam legalizados, não compactuar com o tráfico. Eu acho que foi justamente o que aconteceu nesse caso. Esse caso ele dividiu o Brasil, metade ficou a favor do influenciador, metade ficou contra. Perderam uma ótima oportunidade de educar a população e eles dividiram a população por causa da maneira com que isso foi feito, entendeu? Se isso fosse um caso que fosse usado não para bater no cara, mas para avisar, ir lá, buscar, educar, isso teria tido um final mais feliz do que essa divisão de opiniões que teve, porque também virou uma coisa meio caça-like, virou uma coisa... Perdeu-se a mão na Você vê que como eu falei até, eu estava falando com o Alexandre agora há pouco, com você, com o Vilela, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu sou zero à esquerda em termos de internet, assim, eu posto uma coisa hoje, outra daqui 3 dias, 4 dias, quem sabe, às vezes posto 2 coisas num dia, às vezes fico um mês. Eu tenho um canal no YouTube que eu estava até comentando, faz 1 ano que eu não posto nada, tem lá 40 e poucos mil seguidores, então, quando é que você vai voltar, tal? Falei, a hora que eu tiver inspiração, a hora que eu gostar, porque eu acho o seguinte, que a gente tem que compartilhar conhecimento, a gente tem que compartilhar coisas que são boas e mostrar, falar, olha, você pode ter um animal, você pode cuidar, ou às vezes você não pode ter nada, mas você pode contribuir, você pode ajudar, você pode pegar o seu cachorrinho até um hospital, ajudar lá algumas pessoas, ou num orfanato, em algum lugar, ou você não tem cachorro, não tem nada, contribua financeiramente para quantas ONGs sérias que nós temos aí, pessoas que estão envolvidas realmente na causa animal, de verdade, não só para aparecer, que não estão preocupados com like ou isso ou aquilo, mas que precisam de ajuda. Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho todo mês, eu tenho 5, 6 cachorros que eu dou, que eu tenho para adoção, porque algumas pessoas me procuram, Vilela, falam assim, que nem eu tenho lá uma husky siberiana agora para doar, eu tenho aquele pit monster, eu tenho 3 cachorros sem raça definida, né, que para serem doados. Então, mas eu não fico falando, olha isso aqui, coitadinho, olha só, o cara abandonou. Eu não julgo. Você se separou da tua mulher, da namorada, da tia, faleceu, ciclano, chegou lá, pediu minha ajuda, eu não pego mais que 5, 6 por mês também. Entendeu? Mas eu cuido daqueles lá muito bem e vou achar uma família, tutores maravilhosos, pessoas responsáveis que vão dar um lar, uma vida melhor para aquele animalzinho. Então é isso que precisa, a gente precisa divulgar e usar a internet, usar esse tempo para fazer com que as pessoas se conscientizem, tenham mais respeito, não abandone os seus animais, não compre animais do tráfico, diga não. Isso que é importante. Eu acho que isso é a coisa mais importante para a gente poder ver. Então acho que está faltando isso. Até porque vocês podem até, para explicar para o pessoal como que o tráfego é de animal, os caras levam em umas condições absurdas. De cada 100 sobrevive 5, se sobreviver. O que vocês já viram reportagem sobre como os caras levam? Não é que eu vi reportagem, eu já participei, inclusive eu tenho lá comigo um macaquinho, chama Theo, que foi de uma apreensão. Como então o delegado me ligou tipo 11 horas da noite, dizendo que tinha numa caixinha minúscula lá, tinha 3, 4 filhotes com roupinhas, né? Olha só, colocaram roupinha nos bichinhos de 5, 6 meses, né? Eu não coloco roupas nos meus. E coisa lá para poder vender. Para vender. Então, uma pessoa se passou por comprador, né? E quando chegaram lá na hora, acabaram prendendo esses animais. Então, eles estavam com fome, estavam desnutridos. Às vezes, eles dão até bebida alcoólica para o animal parecer mais manso, para ficar mais calmo. Dão remédios, comprimidos, calmantes, né? Muitas vezes transportam aves em tubos, pássaros em tubos de PVC, para caber mais, em meias, daquelas meias de mulheres, para eles ficarem bem aconchegados ali, em malas, cobras, né? Enfim, tem de tudo, você vê de tudo. É um absurdo. Só que de cada 100 sobrevive 5%. O resto tudo morre. E às vezes as pessoas não sabem e ficam alimentando. Comprei tal bicho, né? Fiz isso, fiz aquilo. E é ruim. E é uma coisa super difícil que você vê a situação, às vezes a pessoa se simpatiza com o animal e quer tirar do cara. Exatamente. Você quer salvar aquele animal. Você quer salvar o bicho daquele cara. Isso é importante. Mas aí você, mais uma vez... Você colabora com o cara. Que é exatamente essas situações exemplares, às vezes. Você está pensando no bem daquele indivíduo, do bem da espécie. Então, eu já vi gente, eu não podia Comprei deixar... tartaruguinha porque eu não podia deixar aquele bicho com aquele cara estava judiando, tudo mais, pelo menos eu salvei uma, né? Mas a gente tem que pensar que esse pensamento é o que alimenta, talvez o que alimenta você salvou aquele animalzinho que você se simpatizou, talvez você conheceu e tudo mais, e é difícil não salvar, não querer,
Mas a vontade é prender o cara e salvar o animal de outra forma. Mas a partir do momento que você dá dinheiro, que você ajuda o cara vai lá pegar mais. Claro. Né? Então tem que denunciar. Então se alguém lhe oferecer um animal, ouviu algum tipo de anúncio na internet, em algum lugar, alguém falou tal, tem que denunciar. Tem que tentar fazer o máximo exatamente para não recompensar esse crime, porque a gente acaba tendo a responsabilidade de estar incentivando comportamentos ruins como esse de judiar dos animais.